Livro de Jonas, capítulo 1, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante a face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu os lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua, e de onde vens? Qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante da face do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se levanta e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Amém? Pode tomar assento, igreja, glorificando e exaltando a missão do Senhor. E estender assim um pouco mais outros versículos, mas até é o suficiente em minha palavra. E Deus hoje, aleluia, Ele nos dá essa oportunidade de nós entrarmos na sua presença, receber dele essa porção, aleluia, que nos faz ficar de pé, que nos faz, aleluia, temer a Ele, que nos faz, aleluia, lembrarmos do Deus, aleluia, da qual nós servimos. Como é bom sentir a presença de Deus, como é bom quando todo o povo, aleluia, se liga, aleluia, no sobrenatural de Deus. Como é bom quando o povo verdadeiramente clama ao Senhor com a sua alma, e então se faz presente o Espírito Santo. E eu fico maravilhado, porque Deus não rejeita a oração, aleluia, de ninguém. Que quando assim, aleluia, tem se expressado ao Senhor, que tem se voltado para Deus, aleluia, então Ele pega, Ele ouve a oração, aleluia, de até mesmo de pessoas que a gente acha que não conseguem orar a Deus. E Deus, Ele está atento a tudo e a todos. Eu vejo só, igreja, nesse pedacinho, nesses versículos, nesse pedacinho do livro de Jonas, aleluia, algo que Deus, aleluia, fez, aleluia, ali na presença de todos aqueles marinheiros. Diz assim a palavra da qual nós lemos, que o Senhor, aleluia, ele viu todos clamarem aos seus deuses com D minúsculo, cada um orando, aleluia, para um Deus diferente, para ver se algum deles respondia alguma coisa, mas nenhum deles podia, aleluia, responder alguma coisa, porque não era o Deus verdadeiro. E eu acho mais interessante que nós lemos, aleluia, que aqueles marinheiros,
lançaram sorte, certamente fizeram, aleluia, algum tipo ou de oração, algum tipo de apontamento, não de apontamento, mas seria como se... Vocês se lembram daquele jogo da verdade? Se lembram disso? Que a pessoa pegava um chinelo, né? Geralmente essa é a brincadeira da juventude, né? No meio da rua, né? Infelizmente hoje não tem mais isso. Ou então era garrafa na escola, né? Pegava ali a garrafinha de crush, de grapete, ou então de Coca-Cola, e ali rodava, né? E ali as pessoas perguntavam a ela sobre a sua vida, tinha que falar a verdade. Se alguém falava mentira, levava bolo, né? Alguma coisa desse tipo. Então era uma brincadeira saudável na época de uma juventude que já se foi embora. Hoje a juventude não brinca mais com isso. Oi? Isso, agora é videogame, né? Então a gente vê, aleluia, que as coisas inocentes se perderam ao longo do tempo. E esses homens, ainda na sua inocência, ainda não conhecendo ao Deus verdadeiro, o Deus, aleluia, que estava ali com Jonas também, da qual, aleluia, tinha falado ao profeta dele: olha, eu quero que você vá para Nínive, e ali fala aquele povo, porque a violência, aleluia, deles chegou até a mim. E aí este homem, aleluia, ele diz a palavra que ele foge da aparência, da face de Deus, tenta fugir, mas é impossível fugir, aleluia, da presença de Deus. Não tem como fugir da presença de Deus. Quantos ainda tentam, aleluia, fazer, aleluia, ou então até mesmo tentam se esconder de Deus, mas não tem como se esconder de Deus. Ainda que esteja, aleluia, aparentemente morto espiritualmente, aleluia, mas ainda ele clamando, ou ela clamando ao Senhor, aleluia, Deus, aleluia, ele estende a tua mão e enche ela de unção, decanta sobre Naracébia, e aí essa pessoa sente a presença de Deus de tal maneira, aleluia, em que ela se achava até já morta, aleluia, mas quando vê a misericórdia de Deus operando a sua vida, em meus clamores, em minha adoração, aleluia, então a sua alma se alegra, porque Deus se lembrou dela, ou dele. No caso de Jonas, aleluia, ele tentou fugir da presença de Deus. Ele tentou, aleluia, não fazer aquilo que Deus o mandara fazer. Certamente não porque ele estava com medo de ir a Nínive, mas Jonas tinha um senso de justiça, aleluia, que não é o mesmo senso de justiça de Deus. Deus, aleluia, olha só o que Deus faz em meus marinheiros. Os marinheiros certamente fizeram algum tipo de brincadeira ou algo que eles levavam a sério, e ainda com a sua inocência. Vocês imaginam então eles jogando agora aqui esse joguinho, o jogo da verdade, mas eles levando a sério, levando com fé. E Deus contemplou aquele negócio ali e falou assim: eu vou falar com esse povo, aleluia, em meio àquela inocência ali. Às vezes as pessoas passam desapercebidas ou se fazem de surdo quando ouvem, aleluia, algo em meio às mídias, aleluia, em meio à televisão, em meio aos rádios, aleluia. E por essa, às vezes Deus usa esses meios para falar com ele, com aqueles que ele quer, com aqueles que ele quer falar. Às vezes Deus usa, aleluia, uma simples adoração. A gente comentou aqui no nosso estudo bíblico que Deus usou comigo, uma revista, igreja, para me despertar, para eu ver, aleluia, que eu estava doente, que eu precisava me tratar. Eu achava que não tinha nada, mas quando eu li aquilo dali, aquela matéria tocou na minha alma, eu falei assim: meu Deus, eu estou doente, porque eu achava que estava tudo bem. É assim que Deus faz, igreja, em meio, aleluia, aquela brincadeira, ou até mesmo aquela maneira deles verem de quem estava vindo aquele mal. Deus então, aleluia, operou e fez, aleluia, conjecturando aqui a garrafa, ou até mesmo a sandália de alguém que foi ali girada ali, ele falou assim: vai girar e vai apontar para Jonas. Vai girar e vai apontar para Jonas. E todos ali perguntarão da onde ele veio, quem ele é. Era o jogo da verdade ali que fizeram, aleluia, com Jonas.
fizeram, aleluia, as perguntas que a gente fazia quando ainda adolescente, quando ainda pré-adolescente, numa brincadeira entre colegas de rua. A gente vê, aleluia, em que o Senhor operou em meio àquilo dali, falou àquele povo então falou, peraí, parou na tua direção, por quê, varão? Tu vem da onde? Qual é a tua ocupação? E aí ele teve que falar com a sua própria boca, aleluia, quem ele era. Tentou se esconder, tentou se fazer outra pessoa, mas Deus, igreja, Ele coloca à luz toda a verdade. Toda a verdade. Às vezes, aleluia, por desobedecer a Deus, acarretamos, aleluia, consequências na nossa vida espiritual, na nossa vida material, na nossa vida sentimental. Acarreta consequências, aleluia, quando nós não damos ouvidos a Deus. Quando nós negligenciamos a palavra de Deus e queremos fugir agora de Deus. Agora eu quero me esconder de Deus. Eu não quero mais ser obreiro, eu não quero mais ser diácono ou diaconisa, eu não quero mais ser missionário ou missionária, eu não quero ser mais pastor, eu não quero ser mais isso, não, já está demais já, então agora eu vou me esconder e não adianta. Eu falo com os obreiros aqui, que uma vez que a unção foi derramada sobre a vida deles, eles vão ser diácono, missionário, pastores, presbíteros, aonde quer que eles forem, aleluia, Deus vai se lembrar dele e vai chamar eles, aleluia, de acordo com a unção que está sobre ele ou ela. Não tem onde se esconder. Não tem como chegar agora para ser pastor, eu não quero mais ser, estou entregando aqui minha carteirinha, eu não quero ser mais diácono, eu não quero mais ser presbítero. Não adianta. Se essa pessoa for para o Japão, Deus vai usar um pastor lá, aleluia, japonês, aleluia, fala assim, tu é diácono, tu é obreiro, tu é levita, tu é isso, tu é aquilo, decanda sempre na presença de Deus, aleluia. Não adianta se esconder. Não adianta querer, aleluia, dizer para Deus, Deus, olha, quando eu levantei minha mão para ti, foi de brincadeirinha. Não foi, não. Deus levou a sério esse negócio. Você pode ter levado de brincadeira, mas Deus levou a sério. E chegou até a escrever o seu nome no livro da vida. E falou assim, agora ele é meu. É como ali Esaú, quando vendeu a sua primogenitura, então para o seu irmão Jacó. O irmão dele falou assim, olha, dá-me a tua primogenitura. Quando o irmão Esaú chegou de uma caça com fome, e fala assim, o que tem para comer, meu irmão? Ah, tem esse aqui, tem lentilhas. Então dá-me de comer. Aí o irmão dele, assim, muito esperto e sagaz, fala assim, dá-me então a tua primogenitura. E Esaú falou assim, o que me serve agora? Estou cheio de fome. O que me serve primogenitura? Toma ela para você. Ele falou brincando. Ele não falou sério. Ora, quem poderia então tirar dele a primogenitura se uma vez, aleluia, ele nasceu primeiro que seu irmão? Ninguém. E de repente ele levou com uma brincadeira, mas o seu irmão, Jacó, levou a sério. E ali Deus, quando viu isso, fez com que todos se voltassem para aquele homem, para Jonas. E aquele homem teve que falar quem ele era. E por que sobreveio tamanha consequência do mar se levantar e do barco quase ir a pique, quase afundar. Clamaram para todos os deuses, mas não são aqueles deuses que iam resolver o problema, mas sim o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que ao ouvir um clamor, ao ouvir uma oração que sai da alma, Ele dispensa anjo ao meu e ao teu respeito, para nos direcionar, para nos colocar no caminho certo, para falar assim, olha, você se fez de surdo, mas agora eu vou falar lá dentro do teu ouvido para tu escutar direito. Sai da onde tu está, sai da caverna, e vai fazer aquilo que eu já te falei. Vai pregar o evangelho. Vai fazer o ID, o meu ID a todas as terras, a todo território, aleluia, em que eu te mandar. Você vai falar aquilo que eu vou te mandar falar.
Porque então está esperando, aleluia, Deus, aleluia, mover as águas, levar uma consequência para a tua família, para a tua vida também, aleluia, e você clamar a Deus em meio a ais. É o que aconteceu com Jonas, e todo mundo aqui, a maioria aqui já sabe o que aconteceu com Jonas. Jonas então foi lançado ao mar, porque ele falou assim, olha, a culpa é minha. Está acontecendo isso, porque a culpa foi minha. Esses dias o meu gerente estava conversando. Aí eu falei com ele, tem uma certa vez que levantou um vento tão grande lá no meu trabalho. E eu tinha errado também junto com os outros. Ao invés de impedir, eu errei junto com eles. Negligenciei e errei junto com eles. E depois de ter feito tal queira, eu falei assim, eu errei. Eu não quero errar mais. Eu cessei aquela situação. Mas já tinha ocorrido. E quando veio tudo à tona, passei uma terrível vergonha, igreja. Aí quando esse colega falou assim, mas Marcelo, aconteceu isso e isso, eu falei assim, olha, não foi por causa de vocês não, foi por causa de mim. Foi por causa de mim que aconteceu isso. Deus já tinha tocado em mim e falava assim, não está certo o que você está fazendo. A gente estava fazendo um acesso a alguns servidores de uma maneira errada, e isso, mediante a lei da informática, isso é errado. E a empresa que eu trabalho, ela é rigorosa nesse negócio. Esse acesso não poderia ter feito. A gente estava fazendo um acesso indevido a alguns servidores. Não para lançar vírus nem nada disso, não. Nem para investigar ninguém. Mas eram alguns acessos que a gente estava fazendo de maneira errada. E até isso que eu estou falando com a igreja, Deus também já vinha me cobrado. Deus está falando isso. Porque nenhum de nós é infalível. Vai ter uma hora que você vai falhar. Vai ter uma hora que você vai vacilar. E sabe qual é o mais importante? É você dizer, não, o que está acontecendo é por minha culpa. É por minha culpa que está acontecendo isso. E ali eu fiquei preocupado, os outros colegas também ficaram preocupados. Eu falei, agora já era, porque pela lei da informática, eu não poderia estar fazendo aquilo, nem tão pouco como supervisor, eu poderia estar deixando as pessoas fazendo aquilo dali. Negligenciei porque achava que não tinha problema. E realmente não tinha problema. Mas, perante a lei, estava errado. O diabo, ele espera só uma pontinha para chegar e tentar nos derrubar. Já havia passado já algum tempo que a gente não estava fazendo mais aquele acesso, mas ficou registrado. Já era. E aí eu estava falando com ele. E cheguei a ele e falei assim com ele. Aí eu falei assim, essas coisas... Ele estava conversando sobre uma situação, sobre consequências. Consequências do pecado, consequências do erro. E eu fui bem claro, porque eu também cheguei até ele quando tudo aquilo aconteceu. Eu cheguei até ele e falei assim, olha... O nome dele é José Calado, né? Aí eu falei assim, Calado, olha... Eu fiz um dos acessos lá também. Não precisa nem você vir me perguntar. Eu já estou dizendo. Fulano, Ciclano, Beltrano, a gente acessou alguns servidores de uma forma ilícita. De uma maneira que não se poderia fazer. Você me perdoa. E eu sei que a consequência que vier, veio. Mas eu já estou de antemão. Antes que tudo, ou então até mesmo o meu nome seja mencionado, já estou dizendo, o meu nome vai aparecer, fulano, beltrano, cicrano, já conversei, e de todos vão aparecer. Nos perdoa. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas Deus é misericordioso. Porque, graças a Deus, aleluia, sem demagogia, somos bons profissionais. São profissionais que estamos um pouquinho à frente de alguns outros, e aí foi
relevado um pouco. É claro que veio a bronca, né? Veio o puxãozinho de orelha. Mas eu quero dizer com isso, igreja, que há consequências daquilo que nós, ao ouvirmos a voz de Deus, e a gente negligencia. Quando a gente percebe, aleluia, que Deus fala assim, olha, não faça isso. E a gente acha, mas não tem problema. Deus é quem sabe o amanhã. É Deus quem sabe, aleluia, o dia de amanhã. Isso já aconteceu algum tempo atrás. E a vida continuou. E a função lá continua. Mas o erro, a gente não faz mais. Nem tudo que a gente acha que é lícito, é lícito. Nem tudo que é aquilo que a gente acha que é bom. Jonas, no seu modo de ver, achou que ir para Tarsis seria melhor para ele. Mas não foi. Não vou dar ouvido para Deus, não. E o senso de justiça dele já estava julgando a Nínive. Não, que todos morram. Porque você vai ver, lá no último capítulo de Jonas, ele se portando mais com a bobeira, né? A boboeira, perdão, né? A boboeira, da qual o Senhor fez nascer e crescer de um dia para o outro e secar-se. E ele chega ao ponto de pedir a sua morte. E não queria mais viver por causa daquela aboboeira que secou-se, que no dia anterior lhe protegeu a cabeça do sol. E aí Deus vai falar com ele, olha, você se importa mais com essa planta do que aquelas centenas de pessoas que iam padecer? Às vezes certos julgamentos ou certas visões, aleluia, que nós temos, tem que se enquadrar, aleluia, na visão de Deus, e não na nossa própria razão, na nossa razão de viver, na nossa razão de pensar. Mas quando nós, aleluia, colocamos a nossa maneira de pensar, nossa maneira de viver, nos padrões da qual Deus já estabeleceu para mim e para você, aí tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Jonas não quis fazer aquilo que Deus o mandara fazer. E houve uma consequência sobre a vida dele. Como é bom a gente poder expressar aquilo que a gente vive. Sabe por quê, igreja? Eu digo, não tem ninguém infalível, não. Não tem, não. Eu vejo os homens, grandes homens da fé, errarem com Deus. Eu vejo Moisés dizendo assim, Deus mandando, falar assim, olha, Deus mandando Moisés falar à pedra que ela jorre água. Deus manda a Moisés falar à pedra. E no momento que o povo estava lhe pedindo água, eu te digo que não era uma ou duas pessoas, mas era uma multidão, aleluia, eram 1.000, 3.000, 4.000, aleluia. Pelas contas, por uma conta bem básica, a gente pode chegar a um número de quase 3 milhões de pessoas que saíram com ele ali do Egito. Você imagina uma multidão atrás dele, aleluia, e reclamando. E ali nos últimos momentos, aleluia, de toda aquela caminhada no deserto, o povo, aleluia, estava suplicando, pedindo, aleluia, reclamando da sede. E diz a palavra do Senhor que quando Deus mandou Moisés, falou assim, olha, fala a pedra que ela jorrará água, falar a pedra. Ele não falou a pedra, nem tão pouco, aleluia, clamou o Senhor, dando toda honra e glória a Deus. O que ele fez foi irado, dizer ao povo, vocês querem água? Então tomem água. E ele machuca a pedra, ele não fala com a pedra, ele machuca a pedra e não exalta a Deus. Mas pela fidelidade de Deus, aleluia, a água jorrou, mas teve consequência, aleluia, a Moisés, por causa daquele erro. E aí você fala assim, mas Moisés andou 40 anos, aleluia, com Deus ali no deserto. Ele viu os milagres, ele viu o maná desceu do céu, ele viu uma coluna de fogo durante a noite, aleluia, ele viu o sustento de Deus. E por causa de uma falha, ele não lhe foi permitido entrar na cidade prometida, na terra prometida. Subiu ao monte e olhou de longe
E Deus fala assim: contempla tu a terra que eu hei de dar ao meu povo. Mas só até aqui, só para tu, Moisés. A tua caminhada termina aqui. Eu vejo Davi segundo o coração de Deus. Olha, ele era conforme o coração de Deus. Era um homem que adorava a Deus na sua excelência, aleluia, e falhando com Deus, se permitindo, aleluia, ser setado, aleluia, pela beleza de Betseba, e desejando aquela mulher. Diz a palavra que ele não foi para a batalha da qual Israel estava passando. Ele ficou no palácio, enquanto os soldados estavam lá, e ele era homem de batalha. Ei, quando você larga, aleluia, a armadura, quando você larga, aleluia, as armas espirituais, decanta sob nébia, certamente nós somos, decanta sob naio, algo fácil para o diabo, para nos tentar e para desviar aquilo da qual Deus, aleluia, já determinou para mim e para você. Não largue a sua arma espiritual. Fala para o teu irmão que está ao teu lado: não largue a arma espiritual. Não larga, não larga. Não deixe de fazer jejum, aleluia, e oração, aleluia, é fundamental para o crente. É no jejum, na oração que nós nos fortalecemos, aleluia, e a nossa intimidade com Deus, aleluia, não é só dentro da igreja, mas é também dentro da nossa casa, é no trabalho, é no meio da rua, é no ônibus, é dentro do carro. A nossa comunhão com Deus não é só por um momento, mas ela é contínua. Ela não é limitada às 2 horas de culto que nós temos, mas é durante todo o momento da nossa vida, durante todo o dia, aleluia. Nós temos que lembrar de Deus, aleluia, em meio às aflições, em meio também às tentações, nós temermos ao Senhor, falando: Deus está me olhando, Deus está me olhando. Eu não vou fazer isso primeiramente porque amo a Deus. Não vou fazer isso porque eu sei que os seus olhos são como chama de fogo, e nem tudo aquilo que eu acho que é bom, e nem tudo aquilo que eu acho que é lícito, é lícito. Jonas foi lançado ao mar, e no ventre do peixe, do grande peixe, ele então se lembra de Deus e começa a orar e fazer uma aliança com Deus. Não deixe chegar, aleluia, ao seu ai, você se lembrar do Deus da qual você serve. Deus não quer, aleluia, com que você sinta as dores, para com que você se lembre de Deus e venha se arrepender depois de ter feito. Ei, se arrependa antes da consequência. Que pode Deus ter misericórdia e ser brando em meio à consequência. Lembra do que eu falei lá? Olha, antes que meu nome apareça em alguma lista de acessos impróprios ou ilícitos, eu quero dizer que eu, fulano e beltrano, acessamos de forma ilícita. E o que vier, já veio. Essa atitude já valeu o ponto, olha, com as pessoas que estavam assim: não mentiram, não se ocultaram e nem transferiram a culpa para ninguém. Assumiram o seu erro e se corrigiram. Está entendendo, igreja? Graças a Deus, igreja, eu posso falar isso. Eu falei, meu gerente também, falei assim: olha, Calado, eu não sou hipócrita para dizer ao ponto, aleluia, de ser eu sou o santarrão e sou todo certo, porque eu também tenho os meus erros, e conhecendo os meus erros, eu vou acertando, aleluia, as minhas arestas, para que quando Jesus chegar, encontrar, aleluia, um varão perfeito. É o que Deus quer encontrar em mim e em você, aleluia, um obreiro provado e aprovado. Alguém que é aprovado, aleluia, ele passa, aleluia, por avaliações, ele passa por testes, ele passa, aleluia, pelo crivo de Deus.
E daí Deus, Ele vai nos formatando, Deus vai, aleluia, nos forjando, Deus vai mudando nosso caráter, Deus vai mudando nosso modo de viver, Ele vai mudando, aleluia, vai nos mudando completamente de dentro para fora, aleluia, ao ponto de quando você se ver no espelho, você nem mais se reconhecer. Tamanha transformação que Deus fez na tua vida. Estou falando isso porque Deus tem feito isso comigo. Eu tenho falado isso, igreja, porque é importante não existir hipocrisia no meio do povo de Deus. Não tem como, aleluia. Olha, lembra-se daquilo que eu falei de Davi? Davi não se arrependeu do seu pecado. E Deus teve que usar Natã, aleluia, para entrar no palácio, aleluia. Ele lançar ali uma parábola. E ali Davi se irá dizendo assim: esse homem tem que morrer. Esse homem que pegou a ovelha daquele homem que tinha só apenas uma ovelha, aleluia. Esse homem que tinha muitas ovelhas, pegou a ovelha daquele que só tinha uma, aleluia. Pegou ela e matou. Decanta sub na sépia. Esse homem devia morrer. E daí Natã chega assim para ele e fala assim: pois bem, meu rei, este homem és tu, que pegou a mulher de Urias, tendo um harém disponível para você, que se encantou com a beleza da mulher daquele homem, da qual só tinha aquela mulher, era sua esposa, a única esposa dele. E Davi se encantou, tendo um harém disponível para ele. Ele não se arrependeu dos seus pecados, mas teve que ser despertado por Natã, também passando por vergonha. Às vezes tem alguns pregadores, eu já ouvi muito, em que diz assim: Deus não vergonha ninguém. Quem te falou isso? Quem te falou isso? É claro que Deus não envergonha diretamente, mas Ele permite que a vergonha, aleluia, seja manifestada. Deus não aponta e nem tenta ninguém. Deus não é tentado e nem tenta ninguém. Não. Deus não aponta e nem acusa. Porque já tem um que faz isso, que acusa, que aponta, que requer a minha e a tua alma diariamente. Diariamente, a nossa alma é pedida pelo diabo diante de Deus. E Deus, pela sua infinita misericórdia, faz com que, aleluia, determinadas coisas aconteçam na nossa vida, para que a gente se arrependa. E sabendo tu, aleluia, dos seus erros e falhas, aleluia, declara, aleluia, a Deus primeiramente, antes, aleluia, que lhe venha algo pior. Declara a Deus que pela sua misericórdia, mesmo que venha a consequência, que vai vir, isso é inevitável, mas pode ser que Deus a abrande, pode ser que venha, não venha como uma onda forte, mas ainda vem, aleluia, com aquela tempestade, que sabe, aquela chuva forte que chega a machucar a pele, aqueles pingos grossos, que não vai te afogar, mas que você vai sentir um pouquinho na pele, que não vai te matar, mas que ainda você perceba que é necessário mudar a cada dia diante da face de Deus. Jonas percebeu isso dentro do ventre do peixe. Quando o peixe, então, aleluia, o vomitou, aleluia, na praia de Nínive, ele saiu igual um louco, aleluia, em meia cidade, falando: arrependei-vos, arrependei-vos. E aquela cidade ouviu o que Jonas estava falando. O rei, então, aleluia, decretou o jejum e se converteu aos seus pecados. E fez todo o povo se converter aos seus pecados. Ei, havia um decreto: Deus iria eliminar aquele povo, aleluia, porque a violência dele já tinha chegado aos céus, aleluia. Mas ainda aquele povo, aleluia, se converteu antes que acontecesse algo pior para eles. E ali Deus deu um grande livramento do ai daquela nação. Compreenderam, igreja? Compreenderam? Aquele povo ouviu a palavra de Deus, ouviu a voz de Deus, falou assim: olha,
não façam mais isso. Imediatamente o rei decretou jejum a todos, homens, mulheres, idosos, crianças, até os animais jejuaram, para se santificar, para purificarem, para que Deus, aleluia, lhe viesse, aleluia, com grande misericórdia, e que ainda assim, aleluia, não viesse a destruir aquela nação. E foi o que Deus fez. Deus então agora retirou o seu decreto. Ei, Deus não se arrependeu, aleluia, de ter falado tal coisa ou de ter decretado, não. Mas Deus queria ver se aquele povo ia se converter ou não. Deus queria ver se aquele povo ia parar de fazer as coisas erradas ou não. Se eles continuassem, certamente Deus cumpriria aquilo que ele tinha falado. Mas aquele povo se converteu. Compreendeu, igreja? A ira de Deus, aleluia, foi retirada daquele povo. Mas Deus também queria com que Jonas fizesse um concerto com ele. Deus não só tratou de Nínive, mas também tratou do profeta Jonas, para mudar o seu modo de visão, o seu modo de vida, e até mesmo o seu julgamento, ou o seu preconceito. E o seu preconceito, né, literalmente, né, junto. O preconceito e o preconceito, né? Diante, aleluia, daquilo que ele está vendo. Porque o que nós vemos, da maneira, as coisas que nós vemos, não é a mesma maneira como Deus vê. Deus, aleluia, ele enxerga a alma, o coração e a mente. Deus não olha simplesmente para a roupa, mas Deus olha a alma. Nínive poderia ter sido exterminado por Deus. Não sei como é que os ninivitas viviam, aleluia. Mas diz assim a palavra que era um povo violento. Quando chegava um profeta lá, quando chegava alguém para evangelizar, aleluia, eles escalpelavam. Era assim, eles eram cruéis. Mas Deus teve misericórdia porque eles se arrependeram. Então, povo, antes que lhe sobrevenham a ira de Deus, ou até mesmo a consequência daquilo que se faz, rogue a Deus para que tenha misericórdia. Arrependam-se verdadeiramente, aleluia. Sabe por quê? Porque nenhum de nós aqui é infalível. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Quando Deus me fez abrir esse ministério, eu falei assim: Senhor, vai ser um ministério sem hipocrisia. Vai ser um ministério da verdade. Vai ser um ministério, aleluia, que não importa se são os que estão de frente ou os que estão, aleluia, os membros, não importa, aleluia, se ainda que houver um erro, toda a verdade tem que vir à luz do dia. Deus, quando levantou esse ministério, levantou para ser uma porta estreita e apertada. É essa porta estreita e apertada que tem vitória. Não é a porta larga, é a porta estreita. É a porta estreita da qual, aleluia, quando nós conseguimos atravessá-la, nós cantaremos o hino da vitória. Mas para isso, nós temos que tirar toda a carga, tudo aquilo que a gente acha que era ou que é. Temos que deixar tudo fora, aleluia, para que então nós venhamos nos tornar verdadeiros servos de Deus, da qual o Senhor requer de mim e de você que o adoremos em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Isso tem uma profundidade tremenda. E muitos são os que negligenciam. Em espírito e em verdade. Sabe o que é isso? É rasgar sua alma para Deus. E tendo toda a sinceridade. Você acha que Deus recebe uma adoração em meio a um pecado não confessado? É claro que não, igreja. É claro que não. Em um pecado escondido, não, eu vou esconder, porque se eu falar, eu vou ficar com vergonha. Não, se eu falar, vou deixar escondido. E ainda não confessa para Deus. Não tem como Deus ouvir o clamor, não tem como Deus ouvir a oração. Deus só ouviu a oração de Nínive, aleluia, porque eles se arrependeram verdadeiramente. Porque eles chegaram assim: nós somos errados.
Se Davi tivesse chegado para Deus e falado assim: Senhor, me perdoa, porque eu olhei para aquela mulher, desejei, aleluia, não só na mente, mas carnalmente, eu fiz a minha carne pecar diante dos teus olhos. Certamente a espada de Deus não seria tão cruel na casa de Davi. Davi passou uma grande vergonha. Seus filhos se juntaram para expulsar, tomar o reino do pai, para matar até mesmo o seu pai. Os seus filhos pegaram as mulheres daquela ele tinha e faziam orgias com as mulheres do pai, à vista de todos. Aí você vai falar para mim que Deus não permite a vergonha? Não sei que Bíblia leram, mas o meu Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, faz com que, aleluia, o pecado seja exposto à luz do dia. A espada de Deus poderia ter sido branda na casa de Davi, mas não foi. Jonas poderia, aleluia, não ter passado pelo que passou. Deus poderia ter tido misericórdia dele, aleluia, e a consequência da sua teimosia, e a consequência, aleluia, do seu modo de ver, poderia ter sido mais brando com ele. Mas não foi. Não resista ao poder de Deus. Não resista, aleluia, à vontade de Deus. Deus é maior, aleluia. Ele sabe, nos conhece, aleluia, na nossa essência de vida. Ele sabe muito mais, aleluia, do que simplesmente agora a nossa formação como cabeça, tronco e membros, aleluia. Ele conhece, aleluia, os mínimos detalhes, ele conhece as moléculas, ele conhece as células, ele conhece a profundidade, decanta sobre Narasobinário, ele conhece o meu, o seu DNA, ele decanta sobre Narasépia, ele sabe, decanta sobre Naio, a composição do nosso sangue, ele sabe, decanta sobre Narasépia, ele sabe como é que está a nossa alma, ele sabe como é que, aleluia, está nosso pensamento, decanta sobre Naio, porque nós, a decantarépia, também somos parte dele, ainda que pouquinha, mas somos também parte de Deus. Toda a humanidade foi destituída da glória de Deus, mas ainda permanecemos ligados a ele, por causa do sopro de vida que ele colocou ali pela boca de Adão. A essência da vida, decantarépia, que está em nós, é de Deus. Então estamos, de uma certa maneira, ainda que ligados em Deus, ainda cheio de pecado, ainda todo errado, decanta sobre Narasépia, pode até cantar sobre Narasobinário, ser um homem mais vil, a mulher mais vil da face da terra, mas ainda assim tem uma certa ligação com Deus, porque tem a partícula de Deus dentro dela ou dele. É pequenininha, mas está em nós. E é através do sangue de Jesus que ele nos reconcilia com ele. Então tome posse. Tome posse, aleluia, do sacrifício de Cristo verdadeiramente. Tome posse, aleluia, do despertamento para se arrepender, aleluia, dos erros ou falhas, para que Deus então tenha misericórdia e seja brando com a consequência que ele pode sobrevir. E assim você caminhará e alegre será na presença de Deus, porque o Senhor, aleluia, ele faz florescer a cada manhã na vida, aleluia, daqueles que verdadeiramente o adoram em espírito e em verdade. Amém, igreja? Bata as palmas para